Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Em Busca de Sentido. Aqui nós conversamos sobre livros e leitura. Eu sempre brinco, isso é um jargão aqui do canal. A casa é pequena, mas ela é aconchegante. Por curiosidade, eu coloquei ali um pequeno bibelô representando o canal para enfeitar o plano de fundo deste canal que vos fala. Hoje eu vim trazer um vídeo um pouco mais reflexivo. Faz tempo que eu não gravo esse tipo de conteúdo porque eu desisti um pouco de fazer esse tipo de conteúdo porque eu não sei se atingia muitas pessoas ou não. E aí eu desisti um tempo e resolvi retornar, por que não, né? E o assunto que eu quero trazer em voga hoje para refletirmos juntos e pensarmos juntos é: o que seria de nós se não existisse internet, né? Fazendo aí um mundo paralelo, um metaverso, ou não sei qual outro melhor termo que eu poderia aqui conversar com vocês. O que seria das nossas leituras? Como seriam, vamos melhorar a pergunta aqui, como seriam as nossas escolhas literárias, ou seja, os livros que lemos, se o mundo da internet não existisse, né? Estamos vivenciando nos dias de hoje uma crítica muito grande ao uso de internet. Eu não diria nem ao uso de internet, eu diria ao uso de redes sociais de maneira excessiva. Então você que está nesse meio sabe do que eu estou falando. Essas gerações atuais, não só as gerações que já nasceram com a internet, como a geração dos anos 2000 para frente, né? Que é a última geração Z, né? Se não me falha a memória. Mas também essa geração Z que já nasceu na internet, diferente da minha, que é a geração Millennium, a geração X e as gerações Millennium, que viram a ascensão e o crescimento da internet, né? Então é a minha geração, né, que é a geração dos millennials, que é a geração Y, enfim. E a geração X, que é a anterior, que é dos anos 70 para frente, 70 para 80 e poucos, nós vivenciamos, nós crescemos e pegamos o nascimento da internet. Então nós somos lá do tempo das pedras, pedras mesmo, em que havia aquele discador de internet que você tinha que ficar esperando o sinal da linha telefônica para poder utilizar, às vezes ficava até de madrugada conversando com os amigos pelos chats da vida. Usávamos Orkut, que era uma rede social bem diferente do que você tem hoje em Instagram e dentre outras redes sociais que estão causando muitos males à sociedade, né? Então, por que estou falando tudo isso? Porque o uso da internet, ela é importante sim, e ela pode ser mais leve, mais saudável, desde que saiba se utilizar para isso. Então, aí eu chego novamente a esta pergunta: o que seríamos de nós, leitores, se a internet não existisse, né? Temos que saber aproveitar o lado positivo, o lado bom. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Eu sempre trago esses exemplos para que fique um pouco mais claro o que eu gosto de conversar com vocês, né? É a maneira que eu me expresso com as pessoas ao meu redor também. Vejam aqui atrás. A gente tem ali uma pequena pilha, deu uma melhorada só para mostrar no vídeo, de 4 livros, mais o Kindle ali. Eu tenho ali uma duologia, que é o Brasil. Só não vou pegar para vocês agora que eu tô com a Rafinha no colo, né? Brasil. Aí tem o Piterati ali, ó, que vocês estão vendo, que é o Outlive. Aí a gente tem em cima o Ponte sobre o Drina, que é o livro que eu tô lendo de ficção atualmente. Em cima tem o Maravilhosa Trama das Coisas, que eu também estou lendo aos poucos. É um livro muito bom, inclusive. E em cima ainda tem o Kindle, mais os meus caderninhos de anotação. Este é só um pequeno exemplo. Todos esses livros, lógico, quem
tem o poder de escolha sempre é o leitor final. É nós que decidimos o que vamos ler. Mas todos esses livros, de alguma maneira, me chegaram através de indicações de internet. Porque é o meio em que estou inserida e o meio que eu acredito que vocês estão também inseridos, né? Sendo assim, a internet, ela pode ser utilizada de maneira positiva, desde que você saiba utilizá-la e que não seja engolido por ela, sabe? Então nós estamos vivenciando um tempo em que muitas pessoas se encontram cansadas, estagnadas das telas, que querem fugir, voltar às trevas, ou utilizar o celular lá que só recebia mensagem e recebia chamada, porque nós não estamos sabendo utilizar de maneira adequada uma ferramenta tão boa que é a internet. Talvez o problema surreal, não vou viajar muito aqui nos meus pensamentos, seja o uso das redes sociais. É um imperativo básico, não tenho que contestar também, né? Eu também sou engolida pelas redes sociais também. Eu tenho que me policiar muito para não comparar, principalmente leituras e livros. Mas eu prego uma bandeira muito forte aqui no Em Busca de Sentido, que é ler livros que são pouco falados na internet. Sejam best-sellers, sejam não ficção, sejam ficção. É uma bandeira que eu prego aqui e que tento cada dia mais trazer para vocês. É óbvio que dentro desses livros que eu leio, vão ter sempre livros em que alguns autores já são conhecidos, porém são pouco falados. Então isso abrange e alberga o que eu busco trazer para vocês aqui. Então voltemos à nossa conversa inicial, a reflexão que eu quero que vocês façam junto comigo. O que seria de nós leitores se não existisse a internet? Se não houvesse esse canal que eu falo com vocês, que é o YouTube? Como nós conversaríamos com outros leitores sem as indicações de livros pela internet? Então vamos tirar um pouco dessa coisa crítica de falar que internet também não presta, que internet é tempo perdido, porque não é também. De maneira mais categórica, né? Tô indo bem ao extremo do extremo, porque às vezes as pessoas falam, não, internet não é legal, internet não serve para nada. Internet serve sim, desde que você saiba utilizar as ferramentas. Eu vou citar outros exemplos além desses livros aqui, que só me foram possíveis porque a internet existe. Ali, ó, essa Duologia Brasil eu conheci por meio do canal do Carlos, do Livros e E-Books, né? Ali do Peter Attia foi um outro canal também que eu conheço, que é da Michelle, né? Michelle do canal SHHH, assim, né? Procurem depois aí. Ali, o Ponte sobre o Drina, eu só conheci porque na época eu seguia uma editora independente, que ela acredito que existe até hoje, que é a Grua. Também eu conheci pela internet. E temos ali um quarto exemplo, que é a Maravilhosa Trama das Coisas, que me foi indicado por um livro, que é A Arte Perdida de Educar. Vou ver se eu até consigo mostrar para vocês aqui. Fica um pouco difícil, mas eu vou tentar. Peraí. Perdão. Ui. Que é este aqui, ó, A Arte Perdida de Educar. É um livro que eu recomendo muito também para você que é mamãe ou vai ser mãe, né? Que me auxilia muito. Quero até reler. Li ele no Kindle, depois eu li no físico. É um livro que conversa muito com a Maravilhosa Trama das Coisas, e foi lá que eu peguei a indicação da Maravilhosa Trama das Coisas, né? Depois eu vi um outro vídeo de uma moça de fora também que falava sobre a Maravilhosa Trama das Coisas. Esse livro só me foi possível porque o sistema de inteligência da Amazon me indicou. Outro ponto aí também, né? Inteligência artificial. Eu acho que não tem como fugir, é uma tendência, né? É algo que está em voga, é algo que agora vai estar junto à humanidade, não tem como fugir. E ela funciona como um livreiro. Eu gosto de frequentar livrarias, amo.
Vamos mesmo. Só que pagar R$ 120 num preço de capa de livro, de um livro que às vezes você vê que tem menos que 200 páginas, sei lá, eu sou uma leitora que olha muito a quantidade de páginas e o preço, a relação custo-benefício, sabe? E acho que não dá, gente. R$ 120 num livrinho de menos que 200 páginas. Me perdoem, editoras, mas pelo amor de Deus, né? Como vocês querem que os leitores leiam a R$ 120 com preço de capa? Eu sei que há toda uma cadeia envolvida e não vou nem entrar no mérito da questão, senão esse vídeo vai ficar longuíssimo, que aí eu vou fugir um pouco do assunto inicial. Mas não dá, né? Não tem como lutar contra os sistemas de lojas online, livrarias e editoras que me perdoem, né? Enfim, esse daria um outro vídeo para um outro assunto. Então, se a internet existe, saibamos agradecer pela existência dela. Não só pela indicação de livros e leituras maravilhosas que você pode encontrar, porque, querendo ou não, os compartilhadores de conteúdo, os influencers, um nome mais chique, sei lá eu se esse é o melhor termo, de conteúdo literário por aqui, nós temos que agradecer pela existência de cada um deles, porque se não fosse por eles, também não saberíamos que livros ler. Ou então, não conseguiríamos boas e excelentes indicações. Porque quem lê, como eu, gosta de compartilhar, gosta de conversar. E a internet facilita muito essa conversa de leitor para leitor, não é? E o meu convite aqui é para que você agradeça, sabe? E pare um pouco para refletir sobre o que seria a vida do leitor sem a internet. Eu poderia também ficar aqui horas e horas recomendando vários e vários outros amigos e influencers literários que me permitiram realizar boas leituras ou que estão ali na lista de desejos que é interminável. Que a lista de desejos é interminável mesmo. Um leitor, só quem é leitor sabe. Um leitor entende e compreende o outro leitor. De escolher livros e mais livros, né? Então fica aqui a minha reflexão. Voltando um pouco a esses vídeos mais reflexivos, um pouco mais críticos e introspectivos, talvez. O que seria de você, leitor, se a internet não existisse? Você recorreria somente às livrarias? Não estou falando nem do custo, mas você talvez, se você for um leitor mais de livraria, como é o caso de alguns países desenvolvidos, que não tem muito a Amazon, que eles são contra a Amazon e que é precificado, né, tabelado o preço do livro, como é o caso de alguns países europeus, que são tabelados em todos os locais que você vai, custa o mesmo preço. É como se fosse uma máfia, né? Então você não tem poder de escolha. Ou você compra, você vai comprar ali no Zé da Esquina, lá da padaria, a livrariazinha de esquina. Ou você vai comprar lá naquela grande livraria, vai ser o mesmo preço. Aqui no Brasil não, no Brasil a gente ainda tem o poder de escolha, então agradeço a internet. Muito embora muita gente critique, né? Então o que seria você de leitor se a internet não existisse? Eu agradeço muito porque eu graças a Deus posso e tenho o privilégio de escolher mais livros para fazer parte da minha vida. Reflita você também, junto comigo. Diminua um pouco as suas críticas sobre a internet e aprenda a conviver com ela. Porque não é fácil viver também sem ela. O mundo moderno e contemporâneo é assim, minha gente. Não tem como voltar lá no tempo só das livrarias. Por mais que nós tenhamos um movimento forte, está começando a haver um movimento forte de livrarias na cidade de São Paulo. Tem algumas tendências aí. Mas está se tornando algo meio gourmet. Já pararam para pensar? As livrarias
físicas estão se tornando algo mais gourmet, algo que será cada vez mais acessado por uma elite. Enfim, isso daria conversa para um outro vídeo. Vou ficando por aqui e deixando mais uma vez a minha reflexão. O que seria de você, leitor, se a internet não existisse? Gostaria muito de saber a sua opinião. Ela vai ser muito importante e bem-vinda aqui para o Em Busca de Sentido. E se você estiver à vontade, deixa aqui a sua opinião nos comentários, que eu vou gostar de saber, e que essa conversa continue. Um abraço e até de repente.